entertainment that inspires. Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo complexo hoteleiro do Rio Grande do Sul, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria. O Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, hoje é terça-feira, 22 de março. Não importa o horário que você está consumindo o nosso podcast Eu Com Isso, o que importa é que você esteja conosco ouvindo histórias da economia e da política gaúcha. Nosso convidado de hoje tem a fama de receber muito bem as pessoas. É deputado estadual. Um carisma completamente elevado. Aqueles gringos que realmente nasceram para gostar e trabalhar com pessoas. Recentemente, tomou posse em sua cadeira como deputado estadual e agora se prepara para mais um desafio nas eleições deste ano. Convidado de hoje é o deputado estadual Beto Fantinel, aqui no podcast Eu Com Isso, comigo, Voltaire Santos, e com Marcelo Damin. Damin, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez feliz de estar fazendo esse programa aqui e na frente dessa figura carismática que eu conheci na sexta-feira e parecia que eu já conhecia há uns 10 anos. Abraça, carinhoso, beija, e alegria, hein? A gente tá gravando na segunda-feira e eu levantei 6 horas da manhã e aí eu fui tomar um café com a minha esposa e falei assim, mas hoje não tem problema, Marcela, porque o Beto é tão gente boa, que é aquele político que tu vota pela amizade. Tu nem pergunta o partido político, ele tá sempre te atendendo, sempre te recebe bem, não tem aquelas figuras, virei deputado, agora fala com o meu assessor fica lá. Marrento, não fica marrento. Aquela blindagem. Eu falei assim, não tem problema, podia ser 6h30 que ia ser bacana, o cara é igual com a gente sempre, seja em Roteiro no interior, seja em Brasília, quando ele atuou nos ministérios por lá, sempre foi igual. Antes de começar a entrevista, Damin, deixa eu fazer um agradecimento especial às rádios que retransmitem o nosso programa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro João Paulo Brum, da Rádio Líder FM de São Borja, porque por lá, nos sábados, a partir das 4 horas da tarde, o podcast Eu Com Isso entra na programação para toda a fronteira, São Borja, Itaqui, toda aquela região lá do prefeito Eduardo Bonotto, que nos recebe muito bem. Também lá na Rádio Xiru FM 104.3, nas quintas-feiras, o Laércio coloca o nosso programa no final da tarde. O pessoal tá terminando o trabalho e volta nos ouvindo. É uma grande audiência que tem a Rádio Xiru, lá em Frederico Westphalen. Vai um abraço também pro prefeito Panosso, que deu o ok, disse que o produto é bom e a rádio aceitou. Ali na região do Beto, na região de Restinga Seca, do nosso prefeito, nosso querido amigo Paulinho Salerno, a Rádio Integração também coloca. A gente ainda não fechou uma grade com a Rádio Integração, mas acho que depois do programa de hoje nós vamos fechar, viu? Tem que colocar. Mas eles rodam também, quando dá uma brechinha lá, vai no final de semana. Tema de casa do deputado. Não, já é o primeiro pedido, né? Já é o primeiro pedido. Antes de entrar no Beto Fantinel, Damin, esse final de semana nós passamos num lugar muito bacana,
olha, em Restinga Seca, que é justamente nas Termas Romanas, do nosso amigo Roberto Argenta, da nossa amiga Jaque, o Resort Termas Romanas que vocês estão vendo aqui na tela. E que experiência, hein, Damin? Como é que tava lá? É bizarro, né? Eu tava até comentando que eu já tive a oportunidade de viajar para vários lugares do mundo, né? Tive Estados Unidos, já tive Itália, já viajei quase toda a América do Sul, quase o Brasil De todo. Las Vegas a Veneza não tem um destino assim. E Portugal, conheci vários lugares e um dos lugares, vou te dizer que entre os 3 ou 4 melhores hotéis, 3 ou 4 melhores resorts, 3 ou 4 melhores acomodações que eu já fiquei na minha vida é o Termas Romanas, e ele oferece um diferencial que é a piscina, né, com termal, com águas salgadas. Propriedades medicinais. Única do Brasil, entendeu? Então é fantástico. O resort Vale não tenho a palavras pena. para descrever. Ó, vale a pena ir no resort, tem piscinas com águas termais bem quentinha. Se você botar na boca a piscina como eu botei pra ver se é salgada mesmo, parece que tu tá no mar, bem... E o restaurante? Restaurante Nossa maravilhoso Senhora. também. Tem um passeio de din-din que você vai conhecer. O Damin não conseguiu ir de din-din. Eu fui de furo com o pessoal de Teutônia e Guaporé, me abriram lá porque eu falei que eu era amigo do Postal, e o Postal foi prefeito de Guaporé, e me abriram uma vaguinha lá. Muito legal o passeio de din-din também, uma programação, dá pra andar de bicicleta, dá pra ficar descansando, dá pra deitar na grama, naquelas almofadinhas. Ali no Instagram do podcast Eu Conheço, no Instagram do Damin e do Voltaire, tem mais fotos pra você acompanhar. Aliás, vamos colocar aqui na tela também pra mostrar como é que foi a viagem e fazer um agradecimento à Jaque, que é diretora de marketing por lá, e também ao seu Roberto, que foram muito legais, né? Não cobraram nem a água do Damin. Oh, parceria boa. Gurizada, a gente tá vindo aqui conhecer em loco o Termas Romanas Resort do nosso amigo Roberto Argenta. Vocês vão ver que coisa maravilhosa essas águas salgadas termais que tem aqui no hotel. O que tu achou, Voltaire? Impressionante. Eu desconfiava, botei a água na boca e parece que eu tô no mar. A água completamente revitalizante. Fica a baita dica em vir aqui no Termas Romanas, do nosso parceiro comercial também no podcast, Roberto Argenta. Tu que é nosso seguidor do podcast e eu com isso, tem que vir aqui. Fala que é nosso seguidor, que o Roberto Argenta vai conseguir um desconto pra vocês aí. Vocês vão se deliciar nesse lugar maravilhoso. Valeu, gurizada. Comigo é 20%. Beto Fantinel, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, deputado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está nos acompanhando. Uma alegria estar aqui, voltar contigo, com o Damin, para a gente bater um papo. Acho que eu posso depois ajudar também dando dica aí na visita às Termas Romanas, porque nós temos desenvolvido muito turismo da Quarta Colônia, da região central do estado. Na última semana a gente fez um evento para certificar a região, recebeu do Guinness o reconhecimento dos achados da formação geológica mais antiga do mundo. Nós fomos reconhecidos pelo Guinness e isso certamente vai prospectar ainda mais o turismo dessa região para outros cantos do mundo e do nosso Brasil afora. A Quarta Colônia tem se destacado muito, a Termas Romanas tem sido um portal de entrada para essa microrregião do estado e nós estamos trabalhando muito forte para que a gente possa melhorar as condições para o turista que chega nessa região, poder aproveitar melhor, né, todas as belezas que nós temos. E aí, já no Recanto, a gente já tem muitas maravilhas, né, como o Termas Romanas, nós temos vinícolas, temos bons restaurantes, nós temos agora uma faculdade de gastronomia, uma faculdade de hotelaria ali, né, nesse espaço, as vinícolas, como eu disse antes, enfim. E temos vários equipamentos turísticos na região. Nós temos a Ermida de São Pio, por exemplo, em Faxinal do Soturno. A gente está até agora trabalhamos num projeto para alocar recurso para o acesso à Ermida de São Pio, que é a segunda ermida de São Pio no mundo. É um padre famoso que viveu com chagas e no dia que ele faleceu, as chagas dele sumiram. Opa. E o Padre Pio, né? Bom, um dos exemplos, temos o João Poçobon, que está em processo de beatificação, e Dona Francisca, que é até minha terra natal. Nós temos Dona Chica, né? Nós temos o Adílio Daronque, que foi um coroinha morto na guerra
pelos maragatos, morreu lá na região de Três Passos, que hoje Cidade da minha mãe, Três Passos. É beatificado. Então nós temos o turismo religioso, nós temos o gastronômico, né? Nós temos uma cultura ali alemã e italiana que produz uma gastronomia muito, muito boa, né? Tem vários restaurantes na região que atendem, acolhem muito bem o turista. Temos, enfim, trilhas. Olha, eu posso ficar aqui falando do turismo que nós temos na região aqui. É fantástico. Todo esse programa. É fantástico. Então, visitar o Termas Romanas, já ajudando na propaganda. Claro, aqui, por né? favor. Não, visitar o Termas um Romanas, serviço que a gente faz para o gaúcho que vai conhecer lá. Sem dúvida. Primeiro que a gente recarrega as energias. É uma experiência, eu vi vocês aqui contando, e é realmente uma experiência bem única para a gente estar vivendo próximo de casa, né? Para o gaúcho que está nos acompanhando. E tem outras tantas coisas maravilhosas aí na região. Agora nós, aqui poucos dias, se inaugura, o Argenta inaugura também o nosso espaço que vai ser produzido azeite de oliva. Ali tem uma produção de oliveiras, que também foi uma das inspirações para que a gente formasse a Frente Parlamentar das Oliveiras. A gente está tratando desse tema, tem uma potencialidade muito grande ali na região, já tem mais de 100 hectares de oliveiras plantadas, e nós estaremos aí nos próximos dias inaugurando, né, um investimento privado. E se nós falarmos por exemplo, a infraestrutura que vai ajudar essa região, o governo do estado agora alocou recursos em várias obras que dão acesso, que integram, né? Nós temos a 348, pessoal que vai sair lá de Cruz Alta, região de cima, Júlio de Castilhos, Tupã, vai descer por Ivorá, vai chegar em São João do Polesine, em Faxinal do Soturno, por um acesso asfáltico. Isso vai cortar 30, 40 quilômetros, né, do desvio que tem que fazer por Santa Maria, vai ficar o acesso mais fácil. Temos outros acessos que estão sendo executados, nós temos também numa parceria da Lei Estadual de Incentivo, o asfaltamento, que deve começar ainda esse ano, porque já está locado recurso de 5.500.000 para o acesso a Vale Vêneto, onde a gente faz o Festival Internacional de Gastronomia e de Música, né, de inverno da Universidade Federal, onde a gente tem aí uma semana que circula diariamente 4, 5 mil pessoas naquele ambiente. Então, nós podemos falar muito de turismo. Essa região, eu digo aqui para vocês, nós vamos voltar aqui eu quero voltar antes para falar aqui no podcast, mas nós vamos voltar como deputado. Vamos repercutir aqui 2, 3, 4, 5 anos como uma das regiões que mais vai se desenvolver no turismo no estado do Rio Grande do Sul. Tem um detalhe interessante, né? A gente estava em Restinga Seca com o Paulinho Saler numa festividade e Beto, explica para nós por que essa região vai ficar conhecida como uma das terras dos dinossauros, uma espécie de Jurassic Park aqui do Rio Grande do Sul. Aliás, eu não vinha junto... Como é que é o nome dele? A gente tinha convidado o Cabreira, né? Isso. Ele optou por fazer um programa exclusivo, porque achou que ia ofuscar um pouco a estrela do Beto. Sem dúvida, né? Eu também estava incentivando para vir outro dia. Vocês não perceberam. Mas o Cabreira estava... E o Cabreira é um dos responsáveis pela pesquisa que originou o processo no Guinness. Mas o que descobriram? Descobriram que tinha dinossauro ali? Pro ouvinte telespectador que não sabe que tinha dinossauro ali. Os dinossauros são os animais mais novos que a gente achou aí, né? Tem tecodontes, tem uma série de ancestrais, né? A gente costuma brincar que quem assistiu Jurassic Park, ali tá os bisavós deles, né? Daqueles animais que aparecem no Jurassic Park. Então são animais muito primitivos e ao mesmo tempo são animais muito completos, a sua formação bem preservada, a estrutura óssea. Exatamente. E há muito tempo atrás nós tivemos lá a prefeita Valcerina, que hoje dirige o Condesus lá em São João do Polesine, que percebeu que nós deveríamos tratar aquilo de forma diferente. E se criou um centro de pesquisas paleontológicas. Hoje nós temos o CAPA, que tem uma extensão da Universidade Federal na pesquisa paleontológica, dentro da 4ª Colônia, que se localiza em São João do Polesine. Aquela estrutura onde fica o consórcio de desenvolvimento, Condesus, tem também a estrutura do CAPA. E ali a gente tem pesquisas, né, enfim, diariamente nós temos os cientistas trabalhando e nós recebemos visitas do mundo inteiro de universidades da Alemanha, do Japão, da China,
de outros tantos países que vêm aí para buscar conhecimento e estudar os primeiros, né, os primatas, aí, os que iniciaram a vida aí, nessa evolução. Então se estuda o início de tudo. E é um espaço, né? Um dia eu fiz o Santini visitar lá, né? O secretário de Turismo. Aí o Santini foi visitar e aí um pesquisador entregou para ele um pincel para fazer passar em cima do osso ali, da estrutura. E o Santini depois me chamou e disse assim, fiquei pensando quantas pessoas vão ter oportunidade de fazer isso. Segundo, quanto uma pessoa não pagaria para poder estar em contato com esse osso, com essa estrutura e poder passar esse pincel. Então, de fato, é um negócio que mexe um pouco, né? O imaginário. O imaginário. Né? A gente tem feito descobertas agora, há poucos dias avançou um estudo sobre um animal encontrado em Dona Francisca que data de mais de 234, 35 milhões de anos, né? Isso mexe um pouco o nosso imaginário e principalmente, né, as crianças, mas os adultos também adoram. Então a gente está trabalhando para fomentar, nós estamos buscando reconhecimento da Unesco para reconhecer aquele espaço como geoparque. A gente tem um trabalho, o dossiê já foi apresentado, o governo federal pode submeter anualmente 2 projetos para a Unesco. Nós conseguimos já avançar, já está na Unesco e nós devemos receber aí nos próximos meses uma equipe da Unesco para referenciar, para começar a estruturar as questões relacionadas ao reconhecimento como geoparque. Os dinossauros ficavam em qual cidade ali ou são várias cidades da São região? vários achados. Nós temos, quais municípios nós temos um sítio em Dona Francisca, um sítio em São João do Polesine, nós temos descoberta em Agudo, descobertas agora há pouco em Restinga Seca, nós temos descobertas também de fósseis de árvores em Faxinal do Soturno, bem preservado, alguma coisa já em Nova Palma também. Então, nós temos, está bem distribuído aí os nossos achados nessa microrregião. E nós queremos agora, isso mesmo, né, com o reconhecimento do Guinness e da comunidade, fazer com que esse espaço seja um espaço que avance o turismo. O Guinness reconhece como verdade ou reconhece algum recorde, né? Porque a gente tem a visão do Guinness quando é algo sobrenatural, né? O que o Guinness dá um selo de credibilidade nesse Guinness, caso? Na verdade, o Guinness não tinha esse segmento no livro, tá? E com a provocação, o Guinness, enfim, com os estudos que foram enviados, nesse último ano na Nature, que é uma das principais revistas científicas do mundo, reconheceu como o achado mais antigo do mundo, um achado dessa região. E isso fez com que, junto com os outros achados que se tinha aqui, com os artigos, a publicação, né, o Guinness reconheceu como a formação, né, como os achados mais antigos do mundo, a formação que eles chamam formação geológica Santa Maria, que ela vai de Candelária ali, pega um pouquinho além de Candelária e vai até a Mata, né, integra, e que no coração dessa região está a Quarta Colônia, onde que tem de fato os melhores achados da... Atenção cineastas, diretores de cinema, tá na hora de fazer loucura, um filme ali, né? Muito legal essa história. Isso aí devia ser bem mais explorado, né? É verdade. Muito mais marketizado, mas igual, agora que é a parte boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, trazendo pro meu ramo um pouco, que é o imobiliário. Tu falou que acharam esses fósseis em sítios. Esses sítios, eles devem ter proprietários, provavelmente, né? Não devem ser terrenos da prefeitura. Como é que é a logística disso? O proprietário recebe uma indenização, tira o cara de lá? Como é que funciona para explorar isso? Ainda não dá nem para falar muito, porque hoje as pessoas têm medo de avisar que tem fóssil. Né? Sim. O que acontece é o seguinte, nós temos... Onde que é descoberto um fóssil apenas, o pessoal geralmente vai lá, faz a coleta e libera, né, o espaço. Existem lugares, e no caso um sítio em Dona Francisca, que foi encontrado, se não me falha a memória, 8 ou 10 animais
um no lado do outro, né? Devem ter acontecido algum fenômeno natural e todos acabaram morrendo ali naquele local e se preservou aquele local. Nesse local, o Ministério Público meio que interditou, assim, né? Só o poder público pode usar esse sítio. Então, nós estamos até ontem, casualmente, a gente estava conversando junto com o prefeito e tem a iniciativa privada prospecta um grande parque de dinossauros, né? De fósseis e, enfim, aí é mais cinematográfico mesmo, não é dos ossos, mas está prospectando e se tem uma possibilidade de ser nesse sítio, preservando alguns espaços e construindo à sua volta um parque dos dinossauros. Então nós temos que dar utilização para esse espaço, sem também impossibilitar que se faça pesquisa nesses lugares, porque os achados são muitos. Depois de uma chuva, os pesquisadores vão lá e encontram algum tipo de osso, algum material. Então é muito rico. Então, nesses espaços, e não são muitos, o Ministério Público, o Meio Ambiente, tem tentado fazer um serviço de preservação e a gente tem feito uma interlocução sempre com o Executivo para que o Poder Público adquira essas áreas também para não prejudicar os investidores. Beto Fantinel, deputado estadual, nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Eu Com Isso. Beto Fantinel, qual foi o tamanho da emoção daquele jovem que liderou a juventude do MDB em assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa recentemente? Na verdade, Walter, eu vou contar um pouco da minha história. Eu sempre fui um pouco envolvido, bastante envolvido com as coisas. Eu sempre gostei de participar, de ajudar a tomar decisão e liderar. Então, eu nasci no interior de Dona Francisca. Daí tu já sabe, né? Esse fim de semana o empresário disse: como que alguém que nasce em Dona Francisca pode ser deputado? O Jobim, né? O construtor. Meu amigo estava inaugurando umas torres lá tem que fazer o Jobim patrocinar o nosso programa. É a segunda missão já dá a segunda missão. Já manda o WhatsApp dele. Eu comecei lá muito cedo, sempre gostei de participar, me envolvi em Grêmio Estudantil, na presidência da juventude. Eu era do interior do município, então nós tínhamos um grupo de jovens. Quantos habitantes? Só para o pessoal entender a dimensão da conquista. 3 mil e poucos habitantes. 3 mil e poucos habitantes. Tem menos de 3 mil eleitores no município. E aí também, daí o máximo que eu pensei quando eu era muito jovem, indignado com as coisas, eu pensava, um dia eu gostaria de ser vereador, né? E aconteceu muito rápido. Eu fui para a universidade, me envolvi na universidade, virei vice-presidente do Colégio Politécnico, lá da Cooperativa dos Técnicos Agropecuária. Fui para a direção do DCE, né? E depois, logo me convidaram para participar de um governo na área da saúde, Dona Francisca, né? Que foi uma missão, mas eu fui justamente para melhorar o atendimento, né? Naquele espaço. Depois tive a oportunidade, fui secretário adjunto, depois acabei sendo secretário de saúde e acabei sendo candidato a vereador e fui vereador, né? E daí, a partir disso, agora eu sou vereador, quem sabe um dia posso ser prefeito do município. Claro, né? claro. Mas eu sempre fui incomodava muito o prefeito, eu era oposição, então incomodava muito o prefeito e tal, indignado com as coisas. Ter o Beto como oposição não deve ser uma tarefa muito fácil. O prefeito dizia: não queira que eu seja vereador o dia que tu for prefeito, porque eu sei que tu vai ser um dia. Mas aconteceu isso, acabei concorrendo em 2012 a prefeito, perdi a eleição de prefeito, aí comecei a focar na questão estadual, pensando na presidência da juventude, passei a trabalhar com o deputado Perondi um período, e veio a eleição de 2014, a eleição que o governador Sartori, 2014, né? 2013, 13. E aí o governador Sartori foi candidato, eu acabei sendo presidente estadual da juventude do MDB. Um dos coordenadores da campanha. E acabei, o Sartori me disse: não quer andar comigo e tal. No início o Sartori tinha 1%. 1%. As pessoas... Era uma eleição entre a Ana Amélia do PP e o Tarso Genro do PT. Ninguém falava em outro candidato. Ninguém falava outro candidato. Era totalmente polarizado. Era mais ou menos como o Lula e Bolsonaro hoje. Parece que não tem outro candidato. Era 40, era aquele 40 cenário. 36.
16, era um negócio assim horrível, Era um né? negócio assim que não tinha espaço pra ninguém. É impossível. Era ou o Tarso Genco, aquele fenômeno que era o PT na época, isso aí. ou a Ana Amélia recém saindo da Rádio Gaúcha, do Jornal do Almoço, uma explosão de mídia, né? Com 4 anos de Senado, altamente avaliada, bem avaliada. Com a cara da agricultura gaúcha. Vamos fazer o caminho. Eu gostaria de andar com o senhor. E começamos a andar o Rio Grande. E aconteceu que o Sartori terminou o primeiro turno em primeiro lugar, com 40,40. Liderou, né? Venceu, foi um fenômeno. Na semana antes da eleição, ele estava em terceiro. Na semana da eleição, ele estava em terceiro. E as pessoas fizeram uma mudança, acabaram levando para o segundo turno o Sartori, e a gente venceu as eleições. E o Sartori me convidou para ser assessor especial lá no gabinete dele, e acabei indo para o gabinete, cuidando mais das questões políticas do gabinete, mais da relação com o vereador, prefeito, com os deputados, enfim, chegava alguma demanda, o governador me solicitava que eu cuidasse dela. Visão do gringo colocar o Fantinel nessa relação com os prefeitos, né? O gringo é malandro. Não, ele me deu uma grande oportunidade. O Sartori me deu uma grande oportunidade, ao mesmo tempo que eu era presidente da juventude, eu acabei indo para o gabinete e isso me prospectou, né? Amadureceu, né, politicamente. Imagina né? também um cidadão sair de Dona Francisca e... 3 mil e poucos habitantes. Aí o pessoal disse, agora... Quantos votos para se eleger vereador lá? 100? Com 120. 120 você elege vereador. Eu fiz na época 210 votos. Botou 2 cadeiras. Acabou que o pessoal de Dona Francisca começou a dizer, não, agora é a tua vez de voltar para cá, né, no meio do governo do Sartori. É a tua vez de voltar para cá para ser prefeito. Fui conversar com o Sartori me disse, olha, tu tem uma oportunidade de ficar aqui, de trabalhar e prospectar alguma coisa maior para ti, mas tu que decide. Agora eu só vou te dizer um negócio. Pro mesmo lugar tu não volta. Tu pode concorrer, fica tranquilo, se tu perder, tu vai voltar pro governo, mas não pro gabinete. Aí eu... Tá. Bem gringo. Aí eu vou pensar melhor. Pensei melhor, resolvi ficar no governo e imediatamente tomei a decisão. E as pessoas vinham e diziam, não, tu tem que ser candidato a deputado. Bom, se eu não for agora prefeito em Dona Francisca, eu vou buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa. E aí, nesses 2 anos, a gente fez uma boa caminhada, eu visitava muito, era presidente da juventude, o Sartori sempre me estimulou que eu estivesse muito presente no interior do estado, próximo das lideranças, porque era uma forma também de explicar, a gente passou um momento de muita dificuldade no governo Sartori, né? Nada perto do que a gente vive hoje, né? Tiveram que fazer uma radiografia do orçamento, abriram a caixa preta do estado, né? Foi o primeiro desafio, né? É impressionante como a corporação pública gosta de esconder a realidade para a sociedade. Isso foi um dos desafios que talvez as pessoas não possam dimensionar o desafio que foi abrir os números do estado para a sociedade. Fizemos 9 regiões do estado, abrimos os números e começamos um processo de transformação do Rio Grande do Sul que a gente vive hoje o resultado. Diminuição da máquina pública, de tais. Eu faço uma provocação aqui, se alguém que está nos acompanhando puder me dizer que tem alguma das coisas que foram extintas que está fazendo falta para a vida da sociedade, eu gostaria que pudesse nos escrever, porque a gente fez uma mudança em áreas que o Estado gastava muito e entregava pouco. E a função do Estado, no meu ponto de vista, é garantir o que é mais essencial para a vida da sociedade. A gente precisa avançar na educação, os indicadores de educação são muito ruins. Nós temos, e eu digo isso porque nós somos o último Estado, por exemplo, em crianças no turno integral do Brasil. Não, e 27, não é que... Não, e uma terra que teve Leonel Brizola, de governador, que foi o cara que criou o sistema integral no Brasil. Sem dúvida. E hoje é o último estado a ter. Isso são índices que me envergonham. Hoje eu estou de presidente da Comissão de Educação e isso é uma coisa que me incomoda. Eu tenho conversado, tenho estimulado. Esse fim de semana tive com alguns prefeitos. Vamos lá, vamos tentar estabelecer o turno inverso. Para incentivar, a gente precisa melhorar a qualidade da educação, da nossa base, né? Porque nós tivemos no governo do PT, do presidente Lula, um incentivo muito para a formação superior. E nós descuidamos da nossa base. Então, hoje nós formamos muita gente, baixa qualidade de formação, e nós temos uma base de ensino desde o processo de alfabetização com uma série de equívocos, e eu vejo muito forte isso, que principalmente no estado do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo eu comemoro, por exemplo, a implantação do novo ensino médio, que é algo que me deixa um pouco mais feliz, porque eu
tinha convicção que o modelo que nós estudamos, Damin e Voltaire, é um modelo que está ultrapassado, né? Sem protagonismo do aluno, sem poder de decisão no que ele, dos encaminhamentos que ele vai fazer na sua vida. Hoje o novo ensino médio já traz, nos traz para outro caminho. Mas o que eu estava dizendo dos desafios, quando a gente fez todas essas reestruturações, o objetivo delas era esse mesmo: nós ter mais capacidade de investir na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. Nossos indicadores de infraestrutura, eu não conheço os atuais, mas eu sei que quando nós estávamos no governo, oscilavam lá de 22 a 17 posição do Brasil em infraestrutura. O Rio Grande do Sul é um estado com produção, com iniciativa privada forte, e nós temos esses indicadores. Nós temos ainda, nós estamos no século XXI e a gente fala assim, depois de todo o programa que o governo do estado lançou, nós vamos ter mais ainda de 20 municípios sem acesso asfáltico no Rio Grande do Sul. É impressionante. Depois de 1 bilhão e 300 milhões. Foi o avançar. O avançar. Então, nós temos muitos desafios a serem superados e nós precisamos focar no que é essencial. E o Sartori começou a dar esse encaminhamento. Eu aprendi muito sobre a estrutura do Estado. O que me motiva muito estar na Assembleia hoje é ajudar, colaborar. Esse conhecimento, né? Colaborar, porque quando eu vou discutir com as corporações, com aqueles que defendem o Estado amplo, que esteja em tudo que lugar. Agora deu problema na CE Equatorial, que é um horror, né? A agência reguladora tem que ir para cima, mas agora nós temos em quem ir para cima, porque é uma empresa privada, ela pode perder a concessão. Em 2012 aconteceu um fato muito semelhante a esse, e era pública, então não dá para pegar e botar fora todo o processo de privatizações no estado do Rio Grande do Sul por causa de um fato que muitas vezes se tenta fazer. Mas o que eu quero dizer é que eu aprendi muito no governo Sartori, me preparou e me permitiu que eu fizesse uma caminhada que tirasse aquele menino lá de Dona Francisca, da vereança que eu tinha sido, um cargo eletivo que eu tinha tido, era de vereador, e nós pudéssemos fazer aí 29.900, quase 30 mil votos, que me possibilitou ser suplente. Mas aí terminou a eleição e eu era suplente apenas, né? Mas o Beto sair de um reduto eleitoral de 13 mil votos para fazer quase 30, olha, tem que trabalhar, né? É uma grande vitória. Porque tem deputados que saem com o reduto de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Santa Maria, Porto Alegre. Aí tu já é conhecido ali, tu sai. O Fábio Branco saiu de Rio Grande, né? Agora prefeito lá, saía de Rio Grande eleito. Ele olhava as urnas de Rio Grande e... Não precisa se preocupar. Não, mas e ficou de suplente porque era no MDB, né? Se fosse nos outros 4 ou 5 partidos do PL, do Paparico lá. Nós temos 55 deputados estaduais. Eu fiquei na 46ª posição. Na lista geral. Né? Mas também o nosso sistema que tem algumas distorções que a gente precisa corrigir, né? Do coeficiente. Enfim, por exemplo, o Pedro Ruas com 52, né? Eu fiquei com 30 mil fora, né? Mas o Pedro Ruas com 52 mil votos fora. 17. Né? Eu acho que o Paparico fez eu tenho um colega, né, meu amigo José Pirresgo, eu passava no calçadão de Santa Maria trabalhando e tal, né, eventualmente passava fazendo campanha, eu via o Resgo num cantinho entregando um panfleto. Eu olhava, não tem, né, fui lá na Associação Comercial, na CACISM, na Câmara de Indústria lá, e disse, pessoal, vocês têm que votar em mim. Eu tenho a possibilidade, né, de ter além do Valdeci, deputado que se elegeria, né, presidente da Assembleia, ex-prefeito, tem a possibilidade de vocês me fazerem deputado, e a região tem um deputado. Fechou as urnas, eu fiz, né, aproximadamente 30 mil votos, o Resgo fez 15.800 votos e é deputado estadual, né? Então o MDB tem essa situação, mas eu também reconheço que o MDB me proporcionou, com a sua capilaridade, sua força política, a possibilidade de estar aí e também de assumir hoje, né, de estar... Não, e outra coisa, para quem está nos escutando agora, tá? Não fiquem com pena do Beto Fatinel, porque tenho certeza absoluta, uma coisa que o Voltaire sempre aprendo com o Voltaire aqui, é que com 30 mil votos, ele não fica desempregado. 30 mil votos, aparece alguma coisa, né? O mínimo vai ser um diretor. Agora não tem mais a Corsã pra botar nas diretorias, não tem mais a CE. Pra quem entende, mas surge alguma coisa. Pra quem entende de política e tá nos assistindo, entendeu o que eu falei. Pra quem não entende, é um capital, né? Que tu vê um capital eleitoral ali de 30 mil votos. Como é que tu vai deixar um
um candidato a deputado da base do governo com 30 mil votos de fora do processo. Só se o governador ou é brigado com a pessoa ou não entende nada de política, né? Eu, na verdade, tive, inclusive, oportunidade para ter a bancada de estar no governo do estado, mas eu recebi no mesmo dia que o ministro Osmar foi anunciado ministro do governo Bolsonaro, eu recebi um convite do ministro Osmar, acabei indo para Brasília. Foi uma experiência nova. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura de um município, embora pequeno como o município de Dona Francisca. Depois tive a oportunidade de ir no gabinete do governador Sartori, conhecer a fundo a estrutura do estado e os seus desafios. E quando o ministro Osmar me convidou para ir para sua assessoria especial, e depois fui para a chefia da assessoria parlamentar federativa do Ministério da Cidadania, que cuida de toda a relação do Ministério com o Congresso, com os deputados federais e com os senadores. Nós assinamos todas as notas técnicas de posicionamento do Ministério, né? Foi um desafio grande e ali eu percebi que eu teria uma grande experiência e hoje isso me ajuda muito a detectar e saber onde é que é o caminho para a gente fazer a construção da solução do problema que muitas vezes chega até a gente. Beto Fantinel, hoje é terça-feira, 22 de março, e nós temos na quinta-feira a FAMURS fazendo o primeiro debate com os pré-candidatos ao governo do estado. Nós temos o senador Heinz, pré-candidato ao Progressistas. Nós temos o Beto Albuquerque, pré-candidato ao PSB. Nós temos o Edgar Preto, pré-candidato pelo PT. Nós temos o Roberto Argenta, pré-candidato ao PSC. Nós temos... A Anne? Não se sabe ainda, a cidadania não disse ainda oficialmente. E nós temos a possibilidade da Anne ser pré-candidata ao governo do estado, pelo menos nesse debate, né? Porque, claro que o partido também pode colocar o nome ali para reforçar o candidato, depois ele é deputado, é do jogo. Nós temos o Busato indo pelo União Brasil como pré-candidato. O Lazier, o Podemos indicou, mas a gente sabe que é para pegar terreno, ele vai ao Senado, mas tá dentro do jogo, dentro da regra. E nós temos um grande... tem impasse em tudo que é lá também. O PDT tá esperando se o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, vem ou não vem. Mandou o Ciro Simone, que é presidente do partido. Mas o grande impasse do Estado hoje tá na estrutura... quebrando. Tá na estrutura do MDB, que sempre foi um fiel da balança, que onde está o MDB costuma dar certo. O MDB é um vencedor de eleições e talvez seja o partido político que mais tenha habilidade para compor governos, né? Que mais tenha quadros para compor governo, tanto estadual como federal. Hoje, Beto Fantinel, deputado estadual, já te prepara que esse é um dos cortes. Quem deve ser o pré-candidato ao governo do estado pelo MDB? Nesse caso, eu vou falar com a razão e com sentimento também, porque acredito que ao longo da caminhada política a gente se identifica, a gente acaba se envolvendo, né, nas questões nas relações. Acredito que nesse momento o MDB precisa fazer um processo de renovação, tá? O MDB tem essa capacidade, tem essa possibilidade e tem um nome que tá respondido já. Que congregue todos os anseios da maior parte da base partidária e também para uma composição também mais ampla. Para mim, o melhor nome neste momento é o do deputado Gabriel Souza. Eu tenho trabalhado para que isso ocorra, acredito na capacidade do Gabriel, da construção, da habilidade política, e nós estamos num processo que é de uma discussão muito ampla, porque quando a gente não tem uma candidatura natural, é natural que ocorra esse tipo de debate. E nós tivemos aí, né, tem uma eleição que tem uma polarização nacional, que envolve outros atores, e isso acabou deixando conturbado o cenário também. Mas o MDB tem a capacidade de aglutinar, de agregar. Nós tomamos uma decisão por maioria na executiva na última semana da gente poder fazer a escolha até o dia 27. Sexta-feira. Domingo. Dia 27 no diretório do partido. Então nós faremos, nós tínhamos uma pré-convenção agendada para o dia 19 de fevereiro,
teve um movimento para que não se inscrevessem os candidatos, que é o deputado Alceu Moreira e o deputado Gabriel Souza, e nós acabamos não tendo nenhum inscrito, não teve a pré-convenção, e agora nós temos aí temos que decidir, né? Eu não admito um movimento protelatório, isso não serve a quem quer ganhar uma eleição. E o Sartori nós escolhemos em 15 de março, e teve prévia. E foi 15 de março. Com Paulo Zilkowski, que é a maior referência municipalista do Brasil. É. E, atual presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Novamente, né? É uma grande liderança. O Paulo 9 vezes. 9 vezes é inconteste. O que ocorre é que nós precisamos escolher e nós tomamos uma decisão. Eu gostaria de ouvir a base. Nós tínhamos feito um colégio eleitoral de vereadores, prefeitos, presidentes de partido. O que aconteceu aqui foi retardar demais e agora nós precisamos decidir. E vai acabar tendo que ser pelo diretório, pelo tempo que a gente tem. Uhum. E o diretório vai tomar essa decisão. E eu tenho convicção que a grande maioria, e eu digo aqui, qualquer um dos colégios eleitorais vai produzir o mesmo resultado, porque o partido ele não está desconexo. O diretório se conecta com os interesses dos prefeitos, vereadores, segmentos dos partidos. O colégio que elegeu o diretório se conecta com as bases, com o militante, com o filiado. Qualquer um dos colégios eleitorais produzirá o mesmo resultado final. Eu como cientista social, né, que eu sou formado, eu gostaria de ter o tempo para fazer a consulta nos 3, para comprovar minha tese, mas eu ando esse Rio Grande afora e tenho convicção, se for todos os filiados, se forem os delegados determinados naquele regimento para que fosse feita a pré-convenção, ou se for no diretório, a produção do resultado será a mesma. Mas, claro, vai caber aí aqueles que discordam, ou querem um outro tipo de processo, ou desejam protelar, ou tem outro tipo de interesse, um debate para dizer, olha, foi feito num fórum menor. Eu gostaria que fosse feito num fórum maior. Eu até, no dia da reunião da executiva, disse, olha, desde que a gente faça até o dia 27, pode escolher o colégio eleitoral. Só uma pergunta para quem tá em casa nos ouvindo, quem é que vota dentro de um partido para o pessoal entender? Porque se fala muito em prévias são prefeitos, são vereadores, são filiados. Quem é que vota nisso aí? Na verdade, o MDB, no passado, nós tínhamos candidatos escolhidos direto pelos filiados. Né? E até presidente de partido. Teve uma eleição que nós tivemos 51 mil filiados votando, numa eleição de presidente do partido. Então, nós temos 200 mil filiados no Rio Grande do Sul hoje. Neste caso, existia um debate para que nós tivéssemos um colégio eleitoral que foi construído idêntico àquele que fez a prévia do Sartori, que era vereadores, prefeitos, delegados à convenção estadual, presidentes de partido, deputados estaduais, federais, sem voto cumulativo. Todo mundo teria um voto e assim que funcionaria. Todos valeriam um. Vice-prefeito. Todo mundo valeria um, vai para a urna e quem vence, venceu. Temos a possibilidade de fazer pelo diretório. Um diretório eleito recentemente, tem 71 membros, mas ele amplamente tem o segmento negro, tem o segmento dos vereadores, tem o segmento dos prefeitos, tem o segmento dos deputados, tem uma representatividade muito fidedigna às nossas bases. Neste caso, nós estamos optando, né, pela eximidade do tempo em tomar decisão, para que o diretório tome a decisão no próximo domingo e a partir daí sair a escolha do nosso candidato. E quando a gente fala isso, a gente vendo aqui... Tem chance de não ser nesse domingo, deputado Beto? Não, já está publicado no jornal. Eu, sinceramente, espero que os que tentam atrapalhar não atrapalhem tanto, né? O embate político ele é sempre muito importante, salutar e ajuda a gente a melhorar as posições. Agora, movimentos protelatórios que visam outra função que não seja a de adequar o processo para a gente vencer as eleições, eles são totalmente desnecessários. Nós estamos publicado, inclusive já publicado edital, e as pessoas têm que entender que a democracia também funciona pela representação. A executiva determinou que assim fosse. Eu não admito que se desrespeite as instituições partidárias. Eu
posso ter crítica do processo, posso ter crítica do fórum, mas a democracia é isso. A democracia é representativa. Claro. Eu, quando fui tomar a decisão de votar, por exemplo, o fim do plebiscito, que eu sou extremamente favorável, o fim do plebiscito, a questão mais corporativa que a gente podia ter no Rio Grande do Sul era existir plebiscito para se autorizar uma venda de uma estatal. Para criar, ninguém faz plebiscito. Para criar, cria uma EGR, cria uma empresa pública, mas depois vão lá na Constituição e dizem assim, não, agora para terminar nós temos que consultar a população. Que é isso? Pegaram meu dinheiro para criar o monstro e agora querem, né? Se vão fazer para uma... Tinha uma das... Acho que foi dos dados, a nossa Procergs, que custaria mais o plebiscito do que o que vale a Procergs, entendeu? Se a gente fosse fazer separado a consulta. Então, sinceramente, eu tenho... As minhas posições são sempre muito claras e gosto de que elas sejam para que as pessoas possam conhecer e a decisão da maioria precisa ser respeitada. Eu fui eleito deputado, tomei uma decisão. Certamente eu não agradei a todas as pessoas que depositaram o voto em mim. Mas aí a democracia é representativa, você não tem que mudar o método de representação política. Por isso que eu espero que os iluminados, né, eles possam respeitar as decisões das instâncias partidárias. Qual a tua opinião, deputado estadual Beto Fantinel, sobre o governo Bolsonaro, sobre a atuação do Bolsonaro e principalmente sobre uma narrativa que começa na pandemia, sobre vacinas, sobre essa confusão de informações que transformou a sociedade gaúcha e brasileira e esses posicionamentos polêmicos que fogem muitas vezes da liturgia de um presidente e o senhor é um deputado do MDB, o MDB tem cheiro de poder, o MDB sabe ocupar espaços, o Temer foi vice-presidente, depois assumiu como presidente no impeachment da Dilma. Qual a sua tua opinião sobre essa liturgia que exige um cargo de presidente na tomada de decisão, mas também na formação de opinião dos gaúchos e dos brasileiros? Eu acho que o governo federal, o presidente, perde muito tempo com debates desnecessários que acabam causando prejuízo para a sociedade. O governo Bolsonaro cumpriu um papel muito importante de ruptura de um processo que não se estabeleceu com o impeachment, se estabeleceu com uma nova eleição. As pessoas foram para as urnas para romper com o processo, que era um processo que depreciava o nosso país pela corrupção, por tudo que a gente já conhece. Aí surgiu uma opção. Eu não acredito em mito na política. Surgiu o Bolsonaro e o Bolsonaro virou presidente da República. Tem avanços que são importantes no governo. Agora, o governo dele, numa média geral, se tu vai ver nos ministérios, tem excelentes ministros. Eu reconheço isso. Agora também reconheço que nós perdemos muita energia para debater assuntos que não levam a caminho nenhum. E isso acaba gerando transtorno para a sociedade e para o desenvolvimento do país. Eu sou amplamente favorável a uma terceira via, né, nesse primeiro momento, para que a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio, de desenvolvimento, de serenidade. Não existe um ambiente próspero e favorável no radicalismo. Eu aqui vou invocar o nosso saudoso Ibsen Pinheiro. Sim. Hoje ocupo o seu gabinete na Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de fazer parte da executiva dirigida pelo Ibsen e tenho uma admiração pela história do Ibsen muito grande. O Ibsen dizia sempre, quando a gente quer ir rápido, a gente vai pelo centro do asfalto. Se a gente vai caminhar, vai pelas beiradas. Então os extremos, eles não é o espaço que a gente faz evolução com agilidade e rapidez. Por isso eu acredito que nós precisamos ter um ambiente, não é um ambiente de mentira, é um ambiente de produção de consenso entre o que eu desejo e que a gente pode produzir. A gente tem que ter um consenso à sociedade. Agora, se a gente viver na radicalismo, nós contra eles sempre, nós não vamos ter um ambiente pró-desenvolvimento, próspero, porque é uma tensão permanente. O Brasil não pode ser isso. Agora, volto a dizer, Bolsonaro cumpriu um papel importante. Agora eu desejo muito que nós possamos ter uma terceira via. Sabe que a frase do Ibsen, ela é muito boa, né? Porém, o que eu tô vendo hoje
É que até as eleições em outubro a gente não vai ter uma freeway. A gente vai ter só a estrada ali, Porto Alegre, Lajeado, Eu não sei. pista dupla, ou tu vai pela direita ou tu vai pela Olha, esquerda. Não vai dar tempo de reformar a gente começou- esse caminho aí, eu tô achando. A gente começou, deputado Beto Fantinel, falando da eleição do Sartori, que também era uma eleição polarizada aqui no estado, né? Tarso Genro, do PT, o PT em grande fase, com Lula, Dilma, 16 anos de poder. O PT naquela época, se a gente for pegar a linha do Transurb, chamavam de linha vermelha, porque era o prefeito de Esteio, era o prefeito de Novo Hamburgo, todas as cidades que parava o trem, era o PT que governava. Se chamavam a linha vermelha do PT. E veio a terceira via com o Sartori, que fugiu daquela raiva, começou a falar em proposta, começou a mostrar ali a vida do interior. O marketing do Sartori foi muito inteligente em mostrar um Sartori paz e amor, como aquele buenachão do interior. As pessoas se identificaram com o gringo, né? E, Com a mala de papelão. e nesse caso, nós temos um produto que está vindo para ser a terceira via, que é um produto que quando a mídia e o mercado colocar suas mãozinhas em Vai ter cima, identificação, vai né? estourar, que é o Eduardo Leite. O Eduardo Leite hoje tem capacidade, tem trabalho, fez avançar um estado, reconhece o trabalho do Sartori, ou seja, não quer ser o pai da criança, ele reconhece que consegue avançar hoje pela radiografia, pelo Sartori ter aberto essa caixa preta, e é um produto midiático pronto. Né? O Eduardo Leite hoje é como se fosse o Reinaldo Giannichini em Laços de Família nos anos 2000. Tu já era velho em 2000, hein, Voltaire? Não, mas o Voltaire, 2000, o Voltaire tinha 10 anos, ele tava assistindo novela. Ele é o Benjamin Button, ele nasceu com 90 anos, o Voltaire. Então, ele é um produto pronto que, inclusive, Beto, deve ter o apoio se costura um possível apoio do MDB na questão nacional, né? Eu defendo que a gente tenha uma ampla aliança de centro político para que nós possamos enfrentar esse medo do Damin, né? Aliás, não vou dizer que é medo, essa constatação do Damin, né? Que existe dois lados, de fato, é muito presente. A gente fala com as pessoas, encontrei uma pessoa que disse assim, mas eu acho que é só o Lula e o Bolsonaro que são candidatos. Encontrei uma pessoa que fiquei apavorado, não, tem mais um monte de candidatos, mas as pessoas de tão polarizado, tem alguém... Parece que já tá no segundo turno. Tem alguém então. que imagina que é só os dois candidatos. Então, eu torço muito que exista uma aliança ampla de centro político que possa pôr a bola no centro e que nós possamos... Eu não tenho dúvida que a ampla maioria da sociedade deseja um caminho alternativo. Só que o problema é que se a gente dispersar demais o centro, né? E aí um ganha torcedor aqui, outro ali, outro lá, favorece aos extremos, né? Então eu torço que nós tenhamos uma ampla aliança. O Eduardo, ele tem capacidade, fez um governo, como ele bem diz, de evolução, um governo que deu continuidade. Virou o jogo, talvez esteja aí a grande sacada de não fazer uma interrupção. O Sartori tinha decidido, inclusive, que ia demitir todos os CCs. Falou, no meu último dia eu não vou deixar problema para o governador. O governador disse, não, eu gostaria que o senhor deixasse, que eu vou usar uma parte do seu governo para conseguir ir adiante. E fez. Então, nós precisamos reconhecer que tem avanços significativos no governo, e isso é um ativo para ele ir para a eleição nacional e buscar também a aliança. Esse é um detalhe que eu considero que não é jogo jogado só entre Lula e Bolsonaro. Eu vejo no Eduardo Leite essa possibilidade. Não consigo ver, acho um candidato muito preparado também, o Ciro Gomes. Inclusive li o seu projeto de desenvolvimento, um livro que, aliás, Beto, tu como cientista político, eu sei que não é a tua ideologia, mas como conhecedor, é um projeto muito consistente que o Ciro tem, mas ele não consegue avançar, não consegue sair daqueles 6%. O Ciro, ele fica dentro de um casulo que ele não consegue romper. Ele fica brabo, ele se irrita e ele é muito nervoso, ele xinga as pessoas. Ele não tem paciência. Ele não tem paciência. Não tem paciência, pô. Se a política tu não tiver paciência daquele senhorzinho que vai fazer teus votinhos lá em São Chico e faz 100 votinhos. Por isso que é bom ser vereador ou deputado, né? Que daí tu conhece bem a realidade do exercício da paciência, da compreensão, né? Mas o Ciro, ele é um cara muito inteligente, né? Eu acho que talvez o nível intelectual dele
não andou junto com o nível de paciência. Pode E ser. às vezes é difícil também, né? Ou Convive com os caras que também vou te contar, né? por ser evoluído intelectualmente, ele não aguente algumas questões. exato. Mas aí, se o Ciro é um cara inteligente, e como ele tem que analisar a densidade eleitoral. E aí que entra a tese do deputado Beto Fantinel em ter uma grande aliança de centro, né? Junta o Ciro, junta o Mandetta, junta a Simone, Eduardo Dória. Leite, Dória, bota todo mundo para sentar, se faz uma pesquisa ali em quem seria o candidato mais forte e tenta uma aliança de centro, né? E o ego. Que por um lado, né? E o ego. Aí faz o que com o Tem ego? que deixar o ego igual quando se deixa celular, quando você entra numa sala. Aí pode funcionar, deixa o ego Deixa na na porta caixinha. pra fora. Deixa na caixinha. Ou a gente pensa no Brasil nesse momento, e eu sei que é difícil isso, né? difícil. É. Ou a gente pensa no Brasil porque todo mundo tá ali, posso ser presidente da República. A grande verdade é que não vão ser. Ou a gente pensa no país e se constrói um cenário favorável para o desenvolvimento. Nós temos problemas a atacar, nós estamos voltando a debater fome no Brasil. É verdade. Nós temos um problema social, nós temos um problema. Nós precisamos, Morador de rua nunca teve tanto. Nunca teve tanto. Então, por favor, nós precisamos ver isso. E nós, enquanto pessoas que estão, e quem está na política quer ver as coisas evoluir e melhorar, eu acho que isso que motiva todo político, ou é safado ou está aí para melhorar o cenário. Sim. E se está aí para melhorar o cenário, tem que ter consciência que nós precisamos encontrar um caminho de pacificação, de equilíbrio que possa promover a inclusão das pessoas, a gente atacar os maiores problemas sociais. O governo existe para isso, e é uma questão que muitas vezes é até pouco discutida ou é usada eleitoralmente, como a esquerda fez por muito tempo com a questão social. E nós precisamos, a direita, o centro, precisam voltar a se apropriar. Eu tive há poucos dias uma reunião com a senadora Simone e tenho dito: Simone, nós precisamos ter mais sensibilidade na área social. E ela tem essa determinação também, e é importante nós termos a Simone nesse momento, para que a gente também possa mostrar um pouco do que é o MDB, da sua pluralidade, da sua sensibilidade. O MDB é um partido que foi e é muito importante em decisões, por exemplo, quando o PT buscou censurar a imprensa, nós que seguramos o rojão, né? Nós não deixamos avançar isso. Então o MDB... o marco da imprensa. Isso aí é um marco da imprensa. Vocês iam ver, nós aqui nesse podcast tinha passado o marco da imprensa. No 5º minuto já tava... Já tava PM na porta ali. Então, essas coisas que o MDB garantiu ao longo do tempo, e infelizmente, um partido grande se tem uma muita posição, muita dispersão, e daí parece-se tem uma imagem até um pouco, né, o MDB como muito fisiológico, mas isso faz parte porque o partido é muito grande. É engraçado, né? Mas Um partido desse tamanho não tem um nome forte, né, a nível nacional. Porque vai a Simone Tebet a não tem um nome forte, porque a gente tem se fala muito do Dória, apesar da rejeição muito forte do Ciro, do próprio Eduardo Leite, e Lula e Bolsonaro, né? Acho que é os top 5 aí, top 6. E o MDB não tem ninguém. Nós temos a Simone, a Simone vai vir pro Rio Grande do Sul, vamos fazer ela vir aqui no podcast. A Simone, mas a Simone... Teu segundo tema de casa, viu? A Simone tem uma bela caminhada política, viu? É claro que é o que tu disseste, Damin. Nós não preparamos ela ao longo do tempo. Agora foi buscado uma solução, que é uma mulher preparada, qualificada, foi prefeita, foi vice-governadora. Então ela tem uma sensibilidade. E agora, qual é a ideia, né, de todos, e que eu acredito é que nós precisamos ter quadros qualificados, mas também precisamos olhar o cenário e construir um cenário que seja positivo, que um pouco, né, vai ser o Eduardo Leite, que um pouco pode ser a própria Simone, como um quadro agregador desse processo. É o que nós precisamos, agregar o centro para fazer uma caminhada política. Agora, deputado Beto Fantinel, o que muitas pessoas acabam esquecendo é que o MDB, na época PMDB, fez parte de um governo com o PT, né? Era aliado ao PT. Eu vejo muitos colegas seus do partido falarem como se o MDB nunca fosse aliado ao PT, nunca fosse aliado a Dilma. O governo Dilma era a Dilma presidente e o Michel Temer vice. Quando a gente vota na chapa. Eu vou te responder um negócio.
Acho que quem não estava no governo nessa época, talvez... Ah, sim. Né, eu não sei, talvez o Bolsonaro não era, que era deputado, mas o PP era, que ele integrava e votava. Ministério das Cidades. Né? Exatamente, mas eu digo assim, a figura... Talvez que o Bolsonaro começou a se destacar a partir daí, porque se você me disser assim, o PSDB não era governo, mas estava nos esquemas... É impressionante o que fizeram com o país. Era uma banca e era uma... A corrupção foi institucionalizada e todo mundo ganhava, era impressionante, até a oposição ganhava. Sim. Né? Então virou graças a Deus que a gente conseguiu quebrar esse regime e que nós voltamos a ter oposição. PT era uma mãe. A Petrobras, cada central de distribuição era de um partido e todas roubaram. Inclusive o PSDB, que não estava no governo, Pois tinha uma beirada em alguma coisa, entendeu? Dizia, não, nós temos que deixar quieta aquela turma lá. Então, na verdade, nós passamos por um momento muito difícil. A corrupção, ela foi generalizada, né? Mas isso aí é o PT seguindo a cartilha, né? Seguindo a cartilha. Distribuição de renda, né? É isso, exatamente. Distribuiu pra todo mundo um pouquinho. Mas ou um monte, né? Um monte. Mas eu espero que a gente possa, né, nessas nossas brincadeiras, ter muita verdade, né? E eu espero que nós possamos produzir nesse caminho, um novo caminho, que seja um caminho que fique longe do mal feito, né? E que também fique longe da loucura, do negacionismo, da rivalização do processo. Nós aqui não temos nós contra eles. Nós aqui temos um Brasil. Temos brasileiros que passam fome, que estão desempregados, tem brasileiros que precisam da atenção do poder público. Este é o foco de um governo que quer promover transformações nesse país. Nós voltarmos a discutir fome no século XXI, uma coisa que nós tínhamos avançado e encaminhado para superar, nós precisamos discutir novamente. Eu vou dizer para vocês aqui, o Bolsa Família, por exemplo, que é um programa que eu tenho as minhas críticas, porque todo o programa, como o Bolsa Família, ele precisa ter uma porta de saída e tem que ser estabelecido e tem que se dar instrumento, não dá para... não pode durar para sempre. E tem que ter qualificação, tem que ter acesso ao mercado de trabalho, o poder público tem que trabalhar isso, as prefeituras junto com o governo federal, mas agora, por exemplo, se criou a Renda Brasil até 31 de dezembro, né? São questões, a Renda Brasil não é um programa permanente, então entre situações e outras, nós temos desafios grandes para os próximos anos. Então, eu espero que nós tenhamos um governo que possa se entender com a sociedade e ter equilíbrio para ouvir os extremos também, mas que possa produzir os consensos que possam fazer o Brasil avançar. Olha, certamente a equipe do deputado estadual Beto Fantinel vai ter que percorrer mais de 490 municípios aí para estabelecer um diálogo, ainda mais que vai se começar aí a pré-campanha e a campanha deputado. E aí o conselho que a gente dá é o seguinte, meu amigo Damin e ouvintes, passar na Kia Sun Motors da Avenida Ceará e também da Avenida Ipiranga e falar com o Jefferson, porque o Jefferson tá com uma linha especial para pré-candidatos. Porque são carros que têm que ser resistentes, carros que têm que ser seguros, né? São pré-candidatos que fazem 5, 6, 7 municípios por dia, muitas vezes viajam de madrugada, então tem que ser um carro totalmente seguro, econômico e que dê toda a segurança e toda a agilidade que a Kia Sun Motors. Então, depois que terminar o podcast, certamente o deputado estadual Beto Fantinel vai passar lá com a sua equipe. Se ele fizer vai tomar um cafezinho. Test drive com o Kia Stonic. Combina com... É a cara dele. O Kia Stonic, o amarelo, aquele... É o amarelinho. Vamos marcar. E tem uma promoção, né? Pra quem já é deputado, tem um desconto. Vou correr pra lá. Tem um desconto lá. E o motor a combustão, pelo que o Jefferson falou, faz mais de 20 km por litro na estrada. Mas esse daqui tá valendo a pena, tio. Aquele Corolla que tá ali na frente faz é econômico, mas não chega a isso, viu? Mas também não é dos mais... 20 por litro. 20 por litro. Sem falar no conforto do carro, uma SUV, uma mini SUV. Melhor do que isso, só se o carro funcionar com água, entendeu? Aí 20 por litro, ou com ar. Ou com ar. For a vela, for um carro a vela. Não, mas é boa dica, viu? Vamos se lá. O Voltaire tá dizendo, viu, Damin? Bom sim. Inclusive tá para sair a qualquer momento a nossa unidade móvel, que a gente pode pegar a unidade móvel da Kia e lá em Restinga Seca, lá onde como é que é? Dona Chica? Lá onde o Beto faz uma quantidade enorme de votos e fazer o programa por lá também, não tem problema nenhum.
Vamos então se encaminhando para o final do Vamos antes programa. mandar um abraço pro... Como é que é o nosso amigo lá da construtora? O Jobim. Jobim! Jobim. Tu acha que eu Me me esqueço? ajuda? Eu sou gringo também, tu acha que eu esqueço? Eu estive na inauguração no centro de Santa Maria, praticamente, né? Se inaugurou são quatro torres do empreendimento Espírito Santo. Sim. Né? E se inaugurou a última torre, é um lugar até que vai ser um lugar até de turismo lá, pela beleza das torres, pela exuberância, né? No centro de Santa Maria, ficou muito bonito. Qual o nome da incorporadora? É o Jobim. Jobim? É o Jobim. É isso aí. É Jobim? do Gustavo Jobim. Aqui o convite, viu? Vou mandar o podcast para ele acompanhar e certamente depois vocês procuram ele para dar um café. Vamos procurar. Aliás, um fato que a gente vem fazendo aqui no podcast, que a gente libera, além de liberar para as rádios, se o deputado estadual Beto Fantinel quiser transmitir em formato estreia na página do Facebook dele, também tá liberado. Tá, porque... Não, eu quero. Então tá, nossa equipe já vai entrar, a Cris já vai pegar o contato ali da assessoria, da Gabriela, e já vai passar o nosso link para que o deputado também se conecte diretamente com a sua base, com os presidentes de partidos. Vocês dois vão aumentar a minha popularidade, entendeu? Então... Não, e as rádios, o Edson Brum veio aqui, né, o nosso amigo Edson Brum, e aí depois ele começava a me mandar o WhatsApp, hoje me ligou o fulano de tal de Frederico Westphalen, tá ouvindo na Chiru, porque as rádios começam a rodar, aí sempre tem alguém que vota no deputado, diz que tá ouvindo, manda um WhatsApp, aí o cara já ganhou o dia, né? Isso aí. Né? Porque político é feito, é um produto que é feito para ser realmente divulgado. Bom, para encerrar então, Damin, os últimos 2-3 minutos é o momento que a gente faz um pinga-fogo, né? Com o nosso deputado estadual, Beto Fantinel, que é aquele momento que não dá para ficar no muro, né? Não dá. É um momento que o equilíbrio... Quem ficar no muro cai para um lado pro outro. Cai pro lado. E tem que falar de uma maneira direta. São perguntas em que o deputado tem 10 segundos, tá? 10 segundos, porque senão ele passa a outra pergunta e fica sem resposta. Senão ele te cozinha, né? Não, senão vai ser que nem senão vai ser que nem o marco regulatório da imprensa. Já corta. E aí ele vai respondendo e depois que o cenário se aproximar, a gente vê se ele acertou, se ele errou, e a gente vai... A gente faz os cortes. Aliás, a gente tá devendo um corte, só pra ter uma ideia, os primeiros podcasts que a gente fez aqui, o REC, ele falou assim, o Grêmio não cai e o Inter vai pra Libertadores. Errou os dois. Cortes, a gente tem que a crônica esportiva que erra todas aqui. Quem tá dizendo que todo mundo que vem do PDT aqui é o Ciro Gomes que vai ganhar. É assim que vai. Depois a gente vai pegar todos esses cortes lá, início de novembro, vai largar todos. Deputado estadual Beto Fantinel. Podemos fazer uma e tu outra? Bora. Tá, então tá. Deputado estadual Beto Fantinel, deputado estadual, atualmente ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, já foi presidente da Juventude, vereador, coordenador de gabinete do Palácio Piratini, trabalhou no Ministério com Osmar Terra em Brasília. Vamos agora pro nosso pinga-fogo aqui no podcast e eu com isso. Deputado estadual Beto Fantinel, quem será o presidente da República neste ano? O presidente da República vai sair da terceira via, né? Acredito que, como não tem todos os nomes postos, eu não posso afirmar, né? Eu torço muito pela eleição da Simone, mas eu acredito que nós faremos uma união e muitas candidaturas serão suprimidas, mas será da terceira via. Quem será o novo governador de estado? Gabriel Souza. Gabriel Souza. Beto Fantinel será novamente deputado estadual? Estamos trabalhando para isso, acredito que temos muito caminho pela frente, mas temos entregas significativas, acredito que a população vai dar mais uma oportunidade. E com quantos votos? Que um político organizado sempre sabe quantos votos vai fazer. Olha, eu estou buscando, nós fizemos na última praticamente 30 mil votos, busco nós chegar nos 40 mil. Quem são as 3 principais lideranças da política, podem já não estar mais nesse plano, que inspiraram e inspiram Beto Fantinel? Eu tenho... O primeiro foi um ex-prefeito de Dona Francisca, que já não está entre nós, que é o Nereu Cassol, era um homem com muita sensibilidade social. O segundo, meu avô, que fez 90 anos na sexta-feira. Eu vi no Instagram. Tem uma história, foi um dos primeiro vereador em Dona Francisca, foi prefeito.
E o terceiro, no plano nacional, Ulisses Guimarães. A chance da Simone Tebet abrir mão da candidatura para compor uma terceira via junto de um outro partido? Existe essa possibilidade, a Simone tem essa sensibilidade. Acho que quando se senta na mesa, todos têm que ter essa disposição. Pode ser ela candidata ou poderemos ter um candidato da terceira via. O que precisa ter é um candidato viável na terceira via. Ao entrar num avião, Beto Fantinel, só tem 3 vagas no avião. Uma do lado do Bolsonaro, outra do lado do Lula e uma lá no fundo do corredor pra ti lendo um livro. Em qual poltrona você sentaria? Vou lendo o livro. Dá pra ele o livro do Ciro Gomes. Deputado estadual Beto Fantinel, muito obrigado. Obrigado, Damin, Valeu. por mais esse episódio. Hoje é o 20º episódio ou 21º? Hoje é o 19º. Não, o 19º foi o Scorsese. Esse é o 19º, né? 19º, é É o verdade. 19º. O É o 17º... penúltimo da primeira temporada. O 17º foi o Zuco, né? Porque tinha que ser o 17, era um acordo contratual, né? Maravilha. Aí o 18º Eu devia ter exigido o 15º. foi o Edson Brum. Claro. essa aí. Não, a gente sempre cuida isso daí. Muito bom. A gente sempre cuida. O 11º Mas eu ali, fiquei com medo agora, eu não vou pro Podemos. Eu sou 19º, mas eu vou pro Podemos. O 11º foi o Salmo do PP, Do PP. E assim a gente foi indo. Lá no 40º eu chamo o Beto Albuquerque. Eu ia esperar pra ser o 15.500, mas como... tem Vai ser o 15.500 de novo? De novo. Como ia demorar muito pra mim poder vir aqui, né? Mas bom esse número, hein? É um número muito bom. Foi o deputado Márcio Biolchi, né? Sempre deu muita sorte pro deputado Márcio. Quando era estadual, É isso aí. agora ele vai a federal. Parece que pra ir pro Podemos tem que dar uma passadinha na Ucrânia, ficar uma semana lá e depois voltar. Olha Se só, sobreviver da guerra, pode morrer politicamente, né? Essa aí. todos os federais do MDB, o Biolchi, o Osmar Terra, todos vão pra reeleição de deputado federal? Todos vão à reeleição a deputado federal e nós devemos ter ainda a candidatura do ex-prefeito Marco Alba e do ex-governador Germano Rigoto. Que são dois fortíssimos nomes, né? O Eu Alba. acredito que o MDB E o vai aumentar Alba bastante. gosta de uma competição, rapaz. A Patrícia Alba, inclusive, tua colega, Minha deputada, né? Grande colega. Muito forte, né? E eu acho, eu gosto vamos trazer a Patrícia Alba aqui, eu gosto do posicionamento dela, porque de vez em quando ela se posiciona de forma totalmente independente. Não é uma crítica, mas eu acho que ela tem, Não, por exemplo, na questão da Corsã, não tô entrando no mérito, se claro. tem que privatizar, não tem, mas acho que ela tinha uma posição ali e levou a sua posição até o Sem final, dúvida. né? A Patrícia é uma grande colega. Reconheço. Deputado estadual Beto Fantinel, olhando para aquela câmera ali, deixa teu último recado no teu minuto final para os teus eleitores, para os teus amigos, para as pessoas que gostam de ti, que não são poucas, né? Tem no mínimo 30 mil pessoas que não só gostam, como depositam o voto de confiança em ti aqui no estado do Rio Grande do Sul. Voltaire Damin, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que a gente poder fazer esse bate-papo tão informal, né, falando o que a gente pensa e fazendo com que as pessoas possam nos conhecer um pouco melhor na tranquilidade de uma conversa, como não se tivesse nada aqui nos gravando, nos filmando. É muito legal. Então quero agradecer a possibilidade de me conectar com tantas pessoas, com tantos amigos, através desse podcast, nessa fala agradável, dizer que o que me move para estar na política é a pretensão de ajudar, transformar, melhorar a vida das pessoas, promover a felicidade, né? Como dizia Platão, que é a política é a arte de promover a felicidade. E o que me move é que a gente possa melhorar o coletivo, a vida da comunidade, termos menos desigualdade. A desigualdade é uma coisa que me machuca muito e é uma coisa que me move, que me faz acordar todo dia pensando em fazer ações que possam transformar essa realidade. Então, estar aqui com vocês, discutindo política, prospectando um futuro e tendo esperança em construir uma sociedade melhor, isso nos dá mais incentivo para que a gente possa trabalhar ainda mais. Eu quero muito continuar no Parlamento Gaúcho, representando e dando voz a muitas pessoas. Sempre quando eu subo na tribuna da Assembleia, antes de subir, eu penso, quero dar voz a muitas pessoas que não têm a oportunidade de ser representadas nesse Parlamento, nessa casa, um pouco das vezes com o ímpeto, com a utopia de promover transformações que elas são lentas, são graduais, mas que a gente precisa fazer para construir uma sociedade mais justa e mais humana.
precisa ter mais empatia, precisamos de uma sociedade que possa ser mais solidária na construção de uma comunidade mais justa. Por isso, quero agradecer imensamente estar aqui com vocês e dizer que aqueles que estão nos acompanhando, nós vamos se encontrar nas ruas. Esse ano é um ano que certamente nós estaremos muito mais na rua do que no gabinete, e a política e as eleições, elas são fantásticas porque elas nos proporcionam e elas nos obrigam também a estar mais próximo das pessoas e nos proporcionam essa verdade de olho no olho, de contato. E eu sempre foi o meu estilo estar muito próximo das pessoas, fora do período eleitoral ou no período eleitoral, mas esse ano certamente vai ser intensificado e eu quero te encontrar na rua para a gente discutir, debater e ajudar a construir um Rio Grande e um Brasil melhor. Beto Fantinel, deputado estadual, eu, Voltaire Santos e Marcelo Damin, voltamos na próxima terça-feira e, se Deus quiser, nosso próximo encontro com Beto Fantinel vai ser tomando um café da manhã no Termas Romanas. Pode ser? E visitando, sentado lá dos dinossauros. Não, lá, é verdade. Boa pedida. Um cafezinho. Vamos sim. Tá marcado. O Voltaire não dá pra apresentar nenhum dinossauro que ele já quer ficar amigo. É complicado. Vai levar pra um passeio. Não, imagina, e o Beto já tem 80% dos votos dos dinossauros. Um grande abraço, voltamos na próxima terça-feira. Valeu! Valeu. Kia, movement that inspires. Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo complexo hoteleiro do Rio Grande do Sul, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria. O Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos.